A paz do Senhor. Daniel, no capítulo 4, e o versículo 30 diz assim: E falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vamos pensar hoje a respeito da vida de Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Foi um rei forte, poderoso, estrategista, um militar, ganhou muitas guerras, conquistou vários territórios, cruel nas suas conquistas, mas foi um grande líder militar. Com a morte do seu pai, ele retornou para a Babilônia e ele se torna o rei, então, entre 626 a 539 a.C. Nabucodonosor reinou por aproximadamente 42 anos. Ele era filho de Nabopolassar, um grande guerreiro, responsável também por construções. Foi um homem que se destacou na sua época. Tanto é que a sua época é considerada a época de ouro. Nós vamos ver isso na sua própria visão. Bem, ele também foi um grande construtor, construiu os jardins suspensos da Babilônia que nós conhecemos. A Babilônia era uma potência, era uma cidade linda no meio do deserto. Imagina no meio do deserto uma cidade fantástica. Vamos comparar com a nossa era, vamos dizer a Dubai dos nossos dias. Então, a Dubai dos nossos dias também é uma cidade fantástica. E nesse tempo aqui, Dubai correspondia à Babilônia na época de Nabucodonosor. Veja que Deus vinha falando com o povo de Judá, com o rei Joaquim. Deus vinha falando para o povo se arrepender. E o rei ignorou. Deus vai usar o próprio Nabucodonosor para trazer juízo sobre Judá. É interessante compreender também que você compreende que o próprio Deus irá usar a vida desse homem para quê? Para trazer juízo sobre aqueles que desobedeceram às suas leis. E então, como ele é um grande conquistador, um guerreiro, antes da ascensão ao trono, automaticamente ele vai conquistar Judá. Por isso nós temos aquela leva dos moços para a Babilônia, nós temos Sadraque, Mesaque, Abdenego, nós temos a deportação de muitos judeus, nós temos a destruição de Jerusalém, nós temos a deportação do próprio Daniel. Daniel é levado para a Babilônia, como nós conhecemos a história, foram levados a pé como escravos. Eram moços inteligentes, eram moços da corte, mas foram levados para a Babilônia. Qual que era a estratégia de Nabucodonosor? Ele vem e ele leva os nobres. Por quê? Os pobres geralmente não tinham acesso aos estudos, mas os ricos tinham. Então ele leva para a sua corte as pessoas mais inteligentes de todos os lugares. Com isso ele forma um conselho na Babilônia só com pessoas inteligentes dentro da sua cultura, dentro da sua religião, e ele agora está formando um império com pessoas, na sua visão, com um QI desenvolvido. Perceba que Nabucodonosor não é uma pessoa ignorante, ele é um homem inteligente e ele vai conquistando. Bem, ele se casa também com uma princesa, só que ela vem de uma região montanhosa, tal, e diz a história que ela sente falta porque a Babilônia está, lógico, no meio do deserto. O que ele faz? Ele constrói os famosos jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então imagina você chegar em uma cidade totalmente projetada, desenhada, com irrigação, com dutos, com organização, salões de festa, parte religiosa também organizada, com templos, uma cidade fantástica, no meio do deserto, cheio de árvores, de flores, um jardim lindo. O que Nabucodonosor fez realmente foi fantástico. Mas acontece algo interessante.
ele deveria reconhecer que tudo o que estava acontecendo na sua vida não veio por força dele. Primeiro princípio, Deus abençoa o ser humano. Segundo princípio, ninguém conquista nada sozinho. Por mais que ele fosse um líder bom, estrategista, inteligente, desempenhasse um bom papel, ele não conquistou sozinho. Ele tinha exércitos que trabalhavam com ele, que guerreavam com ele. Mas chega um momento em que ele olha para si e ele diz o seguinte: não sou eu, Nabucodonosor? Não fui eu que conquistei todas essas coisas? Não fui eu que criei? Não fui eu que desenvolvi? Tudo isso não aconteceu a partir de mim? Ora, ele tinha desbancado a Síria, tinha guerreado contra o Egito, mesmo que houve um empate, mas o Egito também era uma potência no mundo antigo. Então ele começa a analisar as conquistas territoriais, as conquistas pessoais, as conquistas físicas, as relacionadas à monarquia, à ascensão ao trono. Ele olha para tudo isso e o seu espírito se eleva. É importante lembrar que tanto Jeremias quanto Ezequiel e Daniel, eles escrevem sobre o rei Nabucodonosor. Então perceba que no contexto histórico ele abrange muitas regiões e muitos territórios. Porém agora ele vai fazer algo que os antigos gostavam muito, requerer adoração para si. Ele manda levantar uma estátua. Aí é uma especulação. É uma estátua do rei? É um obelisco? Alguns até defendem a ideia de que seja um obelisco devido à sua estrutura, devido à sua largura, ao seu comprimento. Bem, isso você pode pesquisar na arqueologia. Seja uma estátua de si próprio, ou seja um obelisco, o que importa é que ele requer que as pessoas adorem. Aí acontece aquele episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só que interessante. Aqui começa a queda de Nabucodonosor. Porque aqui vai começar a sua decadência devido ao seu orgulho. Então ele projeta, ele organiza uma festa, tudo para honrar essa estátua, que na verdade é uma adoração a si próprio. Os músicos estão prontos, tocam a música, todos se prostram, 3 não se dobram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual seria o castigo? A fornalha de fogo ardente. Perceba, fornalha já é quente, é fogo. De fogo ardente. Ali, quando ele viu que os moços não aceitaram, não se subjugaram, ele disse o seguinte: olha, eu vou dar mais uma chance. E então é tocado novamente os instrumentos e esses moços não se dobram. Aí eles são jogados na fornalha ardente. Nessa experiência, Nabucodonosor já poderia ter se acordado, porque ele olhou e ele viu uma quarta pessoa que ele mesmo disse: poxa, é semelhante aos filhos dos deuses. Nessa primeira experiência ele já poderia ter se refreado. Mas você percebe que o coração humano é algo muito difícil de refrear e compreender se não for pelo Espírito de Deus. E Nabucodonosor não tem o Espírito de Deus. Ele está sendo guiado pelas suas próprias convicções, ambições, vontades, já que ele era o rei, já que ele podia fazer tudo, já que ele tinha conquistado um grande território no mundo antigo. Mas acontece algo interessante. Passa os dias e ele tem um sonho. Ele vê uma estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, bronze, ferro e argila, né? Ela é composta, eu vou fazer um vídeo apenas explicando essa estátua. Quando ele tem esse sonho, eles chamam os magos, os encantadores, ninguém revela. Como ele é o cara, ele imediatamente manda matar todos os magos. Mas Daniel intercede e diz: não, deixa eu orar ao Deus do céu. Sabe o que é interessante? Que Deus não deu essa revelação para Daniel, foi para Nabucodonosor. Daniel só trouxe a interpretação. Impressionante, porque essa estátua ela fala das potências mundiais, das suas ascensões e das suas quedas. Então a cabeça de ouro ela estaria representando o Império Babilônio, depois a prata representava o Império Persa, depois viria o Império Grego, Romano e por último, então, a Europa já
dividida nos seus 10 reinos e assim por diante. Bem, o segundo sonho, ele viu uma árvore muito grande e essa árvore foi cortada. Daniel traz a interpretação do sonho e diz para ele o seguinte: ó rei, o teu trono será tirado de ti. Você passará por um tempo de loucura, fora de si. E agora eu entro na doença de Nabucodonosor, que ela é chamada de licantropia clínica. Dentro da ciência, ela é uma doença da qual a pessoa perde o sentido, da qual a pessoa perde a consciência e ela passa a viver e a se comportar como um animal. Olha só, ele vai ficar 7 anos com esse problema, com essa loucura. A Bíblia não chama de licantropia, a Bíblia chama de orgulho, arrogância e ambição. Ele perde o sentido e ele fica, então, esses anos vivendo como animal. Perceba que ele come o que os animais comem, ele se comporta como os animais. Imagina um homem poderoso, pomposo, como era, sendo servido por tudo e por todos, sendo bajulado por todos do império, agora vivendo como um animal. A reflexão que eu quero deixar para você é: ainda que Deus usou ele para um propósito da conquista, e ainda que Deus usou ele para trazer juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, porém Deus não permite que ninguém tente se colocar acima da sua glória. Nós vemos isso lá no princípio, quando o próprio Lúcifer tentou tomar o lugar de Deus, ele foi expulso e foi transformado em demônios. Qual é o problema do orgulho e da arrogância? É que as pessoas deixam de reconhecer Deus como Ele é, deixam de reconhecer Deus na sua glória, na sua essência, deixam de vê-lo como ser que deve ser amado, respeitado e adorado e começam a querer para si essa glória, essa honra e esse poder. Aí Deus ensina o ser humano. E no caso de Nabucodonosor, Deus o ensinou. Ele passou 7 anos nessa loucura, até que um dia ele caiu em si. E o que ele fez? Aí, quando ele caiu em si, ele atribuiu, ele deu glória a Deus. Ou seja, ele reconheceu o Deus de Israel. Bem, o que aconteceu com ele posteriormente? Ele morreu entre agosto e setembro de 526 a.C., aproximadamente aos seus 70 anos de idade. O seu filho reinou por 2 anos e depois o Império Babilônio foi destruído e foi tomado pelo Império Persa. Aí acontece algo interessante, que a cidade tinha uma irrigação, ela tinha um aqueduto de água. Tu vê que o inimigo veio. Por onde o inimigo entrou? Ela era uma cidade fortificada. Qual que foi a estratégia do inimigo? Entrar pelo aqueduto de água. Perceba que nenhuma fortaleza é indestrutível. E nenhum ser humano é soberano. Eu quero concluir esse vídeo dizendo para você: reconheça a soberania de Deus em tudo. Se você tem uma posição, reconheça Deus. Se você é alguém influente, reconheça que foi Deus. A partir do momento em que nós tirar Deus do centro das nossas vidas e tentar levantar o nosso ego, Deus vai tratar o nosso ego de uma maneira que vai doer muito, mas que ele vai ensinar o ser humano a se colocar no seu lugar. Se no primeiro sinal que Deus deu para ele, se ele tivesse acordado, perceba que Deus não executou o juízo da noite para o dia, Deus foi dando sinais para Nabucodonosor. Poxa, mas Nabucodonosor não era alguém devoto a Deus, era um pagão. Perceba que seja um pagão ou seja alguém que teme a Deus, Deus dá sinais para que as pessoas se arrependam. Mas ele não conseguiu compreender os sinais da fornalha, dos sonhos, ele não conseguiu, até o momento em que Deus agiu na sua vida. E eu encerro dizendo: vamos atribuir a Deus a glória, a honra, o poder, e nós viveremos uma vida pacífica, tranquila
e em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.